Salve, salve nação corintiana! Está começando mais um Timão na Veia, trazendo as últimas notícias do nosso Coringão. Mas antes eu peço que você vá lá, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. E dia 16 de março é dia de acompanharmos mais um filme do nosso Coringão. O filme Vai Corinthians, um documentário, estreia no dia 16 de março e vai contar aí um pouco sobre a invasão da torcida corintiana no Japão. Tudo isso sobre a perspectiva dos torcedores, né? Vai contar história aí de torcedores, entrevistas com japoneses, ou seja, um documentário relatando tudo sobre a invasão corintiana no Japão, né, no Mundial de 2012, e vai falar evidentemente também da conquista, né, do Corinthians no Mundial. Não percam, e se você quiser ver o trailer desse filme, nós temos também no nosso canal, é só você procurar aí Vai Corinthians e acompanhar aí um trechinho aí do filme. Agora nós vamos falar de mercado da bola, né? Muita especulação, muito jogador especulado aí no Corinthians, né? Falou-se de Roberto Firmino, de Matheus Uribe, né? Um volante colombiano, Fabrício Dias, né? Muitos jogadores aí especulados, mas a verdade é uma só. O foco principal do Corinthians segue sendo a contratação do meia-atacante Matheus Pereira, né? Matheus Pereira, que pertence ao Al Hilal da Arábia Saudita, ele já tinha acertado ali salário com o Corinthians, mas o Al Hilal acabou não aceitando a liberação, não aceitou emprestá-lo por um ano, né? Então, na verdade, o Matheus Pereira está emprestado ao Al Ahly, mas o empréstimo termina já no meio do ano, né? Então a ideia do Corinthians é fazer uma nova proposta, ou de empréstimo, né, ou de repente tentar aí a contratação em definitivo do Matheus Pereira a partir do segundo semestre, né? Então vai depender do jogador conseguir a liberação junto ao Hilal, né, ou de repente o Corinthians vai tentar fazer uma proposta de compra, né? Lembrando que o Matheus Pereira tem 26 anos, é um jogador que se destacou bastante na Premier League, jogando pelo West Bromwich, tanto que despertou interesse aí de outras equipes da Inglaterra. Ele só foi parar no Al Hilal porque realmente a grana que ofereceram foi absurda, mas a verdade é que a prioridade do Corinthians no momento é a contratação do Matheus Pereira. Com relação ao Fausto Vera, tudo que tem falado a respeito do Flamengo estar interessado, de que ele vai para o Flamengo, isso tudo é balela, isso tudo é conversa. O Flamengo realmente pode ter interesse, o Vitor Pereira pode ter indicado, mas o Flamengo não fez sequer nenhuma proposta para contratar o Fausto Vera, e o Corinthians só vai liberar o Fausto Vera se vier a proposta de 15 milhões de euros para cima. O Corinthians não vai liberar uma revelação, um jogador de 20 anos, um volante que já jogou aí pela seleção de base da Argentina. Então realmente isso tudo é conversa fiada, muito dificilmente Fausto Vera vai sair, se sair realmente vai ser por uma boa grana, né? Então outro jogador que falaram foi o Matheus Uribe, né, um volante colombiano de 31 anos, está para encerrar o contrato dele com o Porto no meio do ano, mas o Corinthians até o momento não fez nenhuma proposta, até porque a prioridade do Corinthians é tentar renovar o elenco, trazer jogadores mais jovens, né? Outro jogador comentado é o Fabrício Dias, né, que se destacou bastante jogando pela seleção do Uruguai no Sul-Americano Sub-20, né? Ele pertence ao Liverpool do Uruguai, mas a verdade é que no momento o Corinthians ainda não tem interesse nele, o passe dele está avaliado ali entre 6 e 7 milhões de dólares, e o Corinthians só teria interesse realmente no Fabrício Dias se o Fausto Vera for vendido, né? Caso não haja uma venda do Fausto Vera, uma grande venda, é pouco provável que o Corinthians invista essa quantia neste jogador. Com relação ao Roberto Firmino, o contrato dele com o Liverpool vai somente até o meio do ano, então depois disso ele estaria livre. Ele já deu declarações em outras oportunidades de que ele é corintiano, gostaria de um dia vestir a camisa do Corinthians, mas muito dificilmente o Corinthians vai fazer alguma proposta pelo Firmino, né? Até porque o Corinthians investiu já uma grana para trazer o Yuri, não traria outro jogador da mesma posição e pagando um altíssimo salário, né? Então é muito difícil que
que o Corinthians tente a contratação do Firmino. Não faria sentido investir em mais um jogador veterano, salário altíssimo, sendo que ele teria que brigar por posição ali com o Yuri Alberto, porque dificilmente se encaixaria os dois. De repente você pode até colocar o Yuri Alberto mais aberto, mas ele não renderia a mesma coisa do que ele renderia jogando como centroavante. Então essa notícia é totalmente infundada, não tem nada disso, né? Até o momento é aquilo que eu disse, a prioridade do Corinthians ainda é a contratação principalmente de um meia armador, né? E esse meia, o nome da vez é Matheus Pereira, que pertence hoje ao Al Hilal, até porque o Corinthians tem muitos meias veteranos, né? O caso do Renato Augusto, do Giuliano, né? O próprio Paulinho, apesar de ser um segundo volante, hoje ele joga mais até ali como um meia, né, pela idade, não tem tanto poder de marcação mais. Então a ideia do Corinthians é trazer um meia jovem, né? Então o Matheus Pereira se encaixa nesse perfil. Outra notícia a respeito do Coringão é que o Corinthians fechou aí com um novo patrocinador. Trata-se da Unicesumar, né, uma universidade que vai patrocinar ali a barra frontal do calção, né? Mais um patrocínio que o Corinthians consegue, mais uma graninha que entra. E lembrando que o Corinthians vai disputar as quartas de final do Campeonato Paulista neste domingo, às 4 da tarde, contra o Ituano na Neoquímica Arena, estádio totalmente lotado, todos os ingressos foram vendidos. Renato Augusto está fora da partida e a tendência é que ele seja substituído pelo Paulinho. Olha aí, o Paulinho que está voltando agora, né, começando a jogar depois de uma lesão complicada, pode aí entrar como titular. E por hoje eu vou ficando por aqui, nação corintiana. É isso aí, é timão na veia e vai Corinthians!